Beleza, pessoal? Vamos iniciar aqui mais um tópico, que é o tópico relacionado à membrana plasmática. Hoje estaremos conversando sobre composição, coisas importantes e funções, né, na verdade, da nossa membrana plasmática, que vai ser a primeira organela que a gente vai estar discutindo. Então, falando especificamente de membrana plasmática, a gente tem como a principal função da membrana plasmática, né, ser o invólucro da célula, ou seja, o envoltório da célula. Essa membrana plasmática, ela tem funções primordiais para o funcionamento da célula. Primeiro, ela precisa, né, ser composta de coisas que vão ajudar a compartimentalizar tudo que tem dentro da célula. Então, ela serve como um limitador. Ela vai delimitar o que é fora e o que é dentro da célula. Então, para eu poder ter uma célula, eu preciso da membrana plasmática delimitando, compartimentalizando o que é a célula e o que é fora da célula. Então, isso é uma das funções da nossa membrana plasmática. Uma segunda função que a gente tem é que ela vai proteger a nossa célula. Então, a gente vai ver mais na frente algumas coisas que são interessantes, né, de sinalizadores, de coisas que vão estar na superfície da membrana, que vão ajudar na proteção dessa célula, sinalizando, né? A própria membrana plasmática ela tem uma determinada resistência, e isso faz com que a gente consiga criar uma proteção grande dentro da nossa membrana plasmática, tá? Para a nossa célula. E uma outra função que é extremamente importante é permeabilidade seletiva. Bruno, o que é permeabilidade seletiva? Ela vai estar controlando o que entra e o que sai dela. Por quê? Eu controlando o que entra e sai dela, eu vou controlar todas as funções intracelulares e vou estar pegando coisas que são necessárias para a função intracelular de fora. Então, a minha célula, ela não produz tudo que ela precisa para sobreviver. Então, ela precisa pegar coisas do lado externo, do meio extracelular, colocar para dentro, né, para o meio intracelular, e daí utilizar essas coisas para a sua sobrevivência, esses nutrientes, esses eletrólitos, entre outras coisas que são cruciais para a vida da célula. Como que essa célula vai estar fazendo a disposição de formação da sua membrana plasmática? Então, a composição química da membrana plasmática são 3 componentes principais: lipídios, proteínas e carboidratos. A grande maioria é lipídio e proteína, tá? Quase meio a meio. E a menor parte é a presença de carboidratos, ok? Quando a gente olha a figura esquemática aqui, a gente consegue observar que 50% da nossa membrana plasmática ela é composta de lipídios, simbolizada aí pela cor amarela. 40% da nossa membrana plasmática ela é composta de proteína e 10% da nossa membrana plasmática é composta de carboidratos. Bruno, tá assim dessa maneira? Eu vou ter assim uma fileira de lipídio, uma fileira de proteína, uma fileira de carboidrato? Não. Eles vão estar todos misturados na nossa membrana plasmática, formando o que a gente conhece como mosaico fluido, que eu vou estar mostrando para vocês mais à frente. Vamos falar então de cada tipo de componente que eu tenho na membrana, qual é a função, como ele está organizado, qual é a composição dele, para a gente entender melhor como a nossa membrana funciona. Então a gente vai falar primeiro aqui sobre os lipídios de membrana. Os lipídios de membrana, como eu disse para vocês, eles compõem 50% da nossa membrana plasmática. E com isso, esses 50% vão ser primordiais para fazer o quê? Aquela delimitação, fazer aquela seletividade e a proteção da nossa célula. Então, o lipídio é a estrutura mais básica da membrana celular, que é composta de uma bicamada fosfolipídica. Então, se você olhar, o fosfolipídio ele tem essa característica aqui, ó. Ele tem uma cabeça composta de fosfato e glicerol e ele tem uma cauda composta aqui de ácidos graxos, tá?
A gente geralmente fala que a cabeça, né, do fosfolipídio, ela é polar. Se vocês olharem e lembrar até de outras, né, aulas que a gente teve, a gente conversou bastante sobre ser polar, sobre ser apolar, sobre ser hidrossolúvel, sobre ser lipossolúvel. A gente tem o que relacionado a isso? A gente tem que moléculas que são polares, que tenham cargas, são moléculas que vão estar sendo hidrossolúveis. Então, moléculas que têm cargas são moléculas que vão ser hidrossolúveis. Então, essas moléculas, né, como a parte do fosfolipídio, que é a cabeça, é a parte hidrofílica. Então, o que significa ser hidrofílico? Hidrofílico significa ser hidrossolúvel. Então, o meu fosfolipídio, que tem essa parte da cabeça que é polar, vai ser a parte que vai estar em contato com a água. Então, se vocês olharem aqui no mosaico fluido, você tem a parte extracelular em cima e intracelular aqui embaixo nesse desenho. Então, quando você olha o fosfolipídio, a bolinha, que seria a cabeça polar dele, está em contato com o meio extracelular, que está cheio de água, que é o meio aquoso. E a cabeça polar de outros fosfolipídios vão estar para a face interna intracelular, que também está cheia de água. O meu fosfolipídio, então, ele é composto pela parte da cabeça, né, que ela é polar, hidrossolúvel, e ela está para a face hidrossolúvel, a face externa e a face interna. Bruno, e a cauda? A cauda ela é composta de ácido graxo. O ácido graxo, se você olhar, ele não tem carga nenhuma. Ele é uma estrutura apolar. Então, se ele é apolar, ele tem característica hidrofóbica ou lipossolúvel. E se vocês perceberem aqui no mosaico fluido, ele vai estar para a face intermembranar, ou seja, para a parte de dentro da minha membrana plasmática. Então, lá dentro da membrana plasmática é lipossolúvel, é hidrofóbico. A parte de fora tem água, a parte de dentro tem água. E no meio é como se fosse uma camada de gordura, uma camada de óleo. E aí lembra da referência que a gente teve? Quando eu falei para vocês sobre substâncias lipossolúveis e hidrossolúveis. Dei aquele exemplo do macarrão, onde o macarrão, quando você vai cozinhar o macarrão, você coloca óleo para quê? Para lubrificar o macarrão. E aí, quando você lubrifica o macarrão, não gruda um fio, né, do macarrão no outro. E aí você isola aquele macarrão da água. Então, o que está acontecendo aqui? Essa camada lipídica, né, essa dupla camada lipídica, está isolando a parte de fora, que tem água, e a parte de dentro da célula, que tem água. Tá? Então, o meu fosfolipídio ele tem essa composição de cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica. Tá? Então, esse fosfolipídio ele tem as duas características. E a gente viu no encontro anterior que substâncias que têm duas características são substâncias anfifílicas. Além do fosfolipídio, a gente vai ter na composição da nossa membrana plasmática colesterol. Colesterol é essa estrutura que, se vocês olharem aqui, ó, entre os fosfolipídios, tem umas estruturazinhas que parecem aqui, uns quadradinhos com uma cauda, né, amarelo. E isso é o nosso colesterol. Ó, LEC, lado extracelular, azul, cheio de água. Quem está entrando em contato? Cabeça hidrofílica. Lado intracelular, LIC, cheio de água, tá azul. Também está a nossa cabeça hidrofílica em contato com ele. Tá bom? Bruno, por que o colesterol ele entra na composição da minha membrana plasmática? Ele entra na composição da minha membrana plasmática para melhorar, além da fluidez, melhorar a resistência dessa membrana plasmática. Então, a gente pode falar que o colesterol é como se ele desse liga, desse consistência à nossa membrana plasmática. E ele vai se encaixar onde? Ele vai se encaixar entre alguns resíduos de fosfolipídios
quando aquele ácido graxo tem uma insaturação, tem aquela dupla ligação, fazendo com que a cauda do ácido graxo não fique reta, mas sim ela dê aquela quebrada para o lado. Então, o colesterol ele vai estar sendo inserido na nossa membrana plasmática com a intenção de melhorar, né, a característica de estabilidade da nossa membrana plasmática. E aí, com isso, ela ficaria mais resistente, mantendo a sua fluidez, ou seja, o movimento entre esses fosfolipídios e as proteínas que estão ali na superfície da membrana plasmática, elas conseguem correr para um lado e para o outro com grande facilidade. Então, olhando o nosso modelo de mosaico fluido, que vai ser o que a gente vai conversar hoje, né, sobre membrana plasmática, a gente consegue observar aqui, olha lá, fosfolipídios, a cabeça hidrofóbica, fosfolipídios, a cabeça hidrofílica, que são essas bolinhas, a cauda hidrofóbica no meio da membrana plasmática, entre alguns fosfolipídios, olha lá, o resíduo de colesterol. De roxo são as proteínas, tá? Que vão estar cruzando a membrana ou não, a gente vai falar delas já já. E na face externa, no meio extracelular, logo em contato com a nossa membrana plasmática, teremos aqui a parte dos carboidratos, dos glicídios, tá? Que a gente também vai conversar mais à frente, quando a gente falar do glicocálice. Na face interna, no meio intracelular, temos aqueles compostos, né, do citoesqueleto. Lembra que a gente conversou sobre o citoesqueleto? Que eu conversei com vocês sobre microfilamentos, microtúbulos, entre outras organelas? Então tá aqui, ó, filamentos de citoesqueleto se ligando, se ancorando naquelas proteínas que estão na membrana para auxiliar o movimento dessa membrana plasmática ali, estabilidade, entre outras coisas. Outra coisa que é extremamente interessante quando a gente conversa sobre membrana plasmática é que aqueles fosfolipídios que estão compondo a nossa membrana plasmática, eles não estão estáticos. Eles estão em constante movimento. E isso é importante para contribuir para a fluidez da nossa membrana plasmática. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, um fosfolipídio, a gente consegue observar aqui ó, a cabeça e a cauda. Vou marcar aqui com um quadradinho preto também, para vocês verem. E esse fosfolipídio, o que pode acontecer com ele? Ele pode se deslocar lateralmente, tá? Pode estar se movimentando ali, mudando a sua posição na membrana plasmática. E esse movimento lateral de difusão pela membrana plasmática, a gente chama de difusão lateral. Aquele mesmo fosfolipídio, ao invés, né, de ele estar se deslocando lateralmente, ele pode fazer movimentos, né, de rotação no próprio eixo. E aí esse tipo de movimento, ele é chamado de movimento de rotação. Igual o movimento de rotação da Terra, que ela roda no próprio eixo, o meu fosfolipídio ele também pode estar fazendo esse tipo de movimento, também contribuindo para manutenção e fluidez na minha membrana. E o último movimento que os fosfolipídios podem estar fazendo é o movimento chamado de flip-flop. O que seria esse movimento chamado de flip-flop? É o movimento de transmigração do meu fosfolipídio de uma face da membrana para outra. Então, por exemplo, esse fosfolipídio que estamos vendo aqui nessa figura da direita, ele está para a face do meio extracelular e agora ele vai se movimentar para baixo e ele vai entrar em contato com a face intracelular. Então, esse movimento de translocação da parte superior para a parte inferior da membrana, do meio extracelular para o meio intracelular, a gente chama de flip-flop. Esses foram, então, os tipos de movimentações dos fosfolipídios dentro da nossa bicamada fosfolipídica na composição da membrana plasmática. Outro componente que também é extremamente importante, a gente tem em grande quantidade na nossa membrana plasmática, são as proteínas. Tá? As proteínas elas têm duas classificações gerais, grandes. Tá? A gente pode estar chamando as proteínas de membrana de proteínas integrais, ou também chamadas de transmembranares,
E a gente tem as proteínas periféricas, que são encontradas só em um local. Então, o que seria uma proteína integral? Proteína integral é aquela proteína que cruza a membrana plasmática toda e ela vai se comunicar com as duas faces da membrana plasmática. Ou seja, um pedaço da minha proteína integral está para o meio extracelular e outro pedaço da proteína integral está para o meio intracelular. Então, ela cruza a membrana plasmática toda. Ou seja, ela é uma proteína transmembranar, porque ela cruza a membrana plasmática toda. Já a proteína periférica é uma proteína que ela está inserida somente em uma das faces. Ou seja, ou ela está no exterior, ou ela está para o meio extracelular, ou ela está para o meio intracelular. Então, ela não cruza a membrana. Então, ou a proteína periférica está para o meio extracelular, ou ela está para o meio intracelular. A gente consegue observar bem essa característica dessas proteínas aqui nessas figuras, tá? Então, se você observar aqui, ó, do lado esquerdo, nós temos proteínas transmembranares, ó. Proteína transmembranar que cruza a membrana, ela tem uma face para o meio extracelular e outra face para o meio intracelular. Essa proteína integral, ela pode cruzar a membrana uma ou várias vezes, tá bom? Mas sempre vamos ter uma face para o meio externo e uma face para o meio interno, porque essa proteína vai participar de comunicação, de sinalização celular. Temos proteínas que estão arranjadas de maneira diferente dessas proteínas anteriores que eu pontuei para vocês. Então, temos, por exemplo, proteínas que estão arrumadas formando um canal. Então, se você olhar esse tipo de proteína aqui, ela está formando um canal, ou seja, ela forma um buraco de comunicação do meio externo com o meio interno. Tá? Bruno, esse buraco fica aberto o tempo inteiro? Não, ele fica fechado. Quando eu quero que alguma coisa entre na célula ou alguma coisa saia, esse buraco vai se abrir após o comando celular. Mas esta proteína também, do tipo canal, ela vai ter uma face externa e uma face interna. Então, as proteínas transmembranares, resumindo, são proteínas que cruzam a membrana uma ou mais vezes, podem estar formando canais, poros, porém, todas elas vão ter parte de sua estrutura para o meio extracelular, parte de sua estrutura para o meio intracelular. Bruno, e a proteína periférica? E a proteína periférica? Se vocês olharem, a gente tem dois tipos de proteínas periféricas. Uma parte delas pode estar ligada direto no fosfolipídio da membrana. Então, a gente tem dois exemplos aqui, ó, ligadas ao fosfolipídio da membrana, e podem estar, tá, para a face somente externa ou somente interna. Então, as proteínas periféricas, elas estão só para uma das faces, elas não cruzam a membrana. A proteína periférica, ela pode estar ligada ao fosfolipídio diretamente da membrana ou ligada a uma proteína integral, transmembranar. Então, se vocês olharem aqui, nessa figura e nessa figura aqui, nós temos proteínas transmembranares, que estão de branco, e proteínas periféricas ligadas a ela, tanto para o meio intra, quanto para o meio extracelular. E aí, essa proteína periférica, ela vai estar participando também de algumas atividades importantes da nossa atividade celular e vão estar contidas ambas na nossa membrana plasmática. Bruno, qual é a função dessas proteínas na nossa membrana plasmática para as nossas células? Então, para as nossas células, as membranas plasmáticas têm várias funções, tá? E aí, aonde que elas vão estar dispostas na membrana plasmática? Elas podem estar na parte superior, na parte lateral da minha célula ou na parte, né, inferior. Então, domínio apical, lateral ou basal da nossa célula. E aí, isso vai mudar um pouco a ideia da função da nossa proteína. Então, algumas funções para pontuar para vocês da atividade da proteína que vai estar na membrana.
tá? Ou em outro lugar da célula, mas principalmente na membrana. Então, quais são as funções pertinentes dessas proteínas na membrana plasmática? Primeira coisa, vamos lá, se ela está lá na membrana, ela vai reconhecer, né, outras células ou qualquer outro tipo de organismo que chegue ali. Então, a gente tem um exemplo que é bem legal, que é o exemplo do coronavírus. E aí vocês já devem ter visto que o coronavírus ele tem uma proteína de superfície dele, chamada de proteína spike. E essa proteína spike é uma proteína de reconhecimento do vírus a uma célula do hospedeiro. Só que ele não reconhece, ele não se liga, né, em um fosfolipídio. Aonde que esse vírus vai se ligar? Ele vai se ligar numa proteína que eu tenho na célula. Então, é como se eu tivesse, tá? Aqui, ó, vou tentar desenhar para vocês. Eu tenho aqui a célula, ela tem na sua superfície uma proteína, e aí o vírus ele também tem uma proteína na superfície dele que ele vai se ligar à proteína da célula para ele poder invadir, fazer todo o processo de infecção viral, tá? Mas isso serve para uma célula reconhecer outra, por exemplo, tá? Então as proteínas têm essa função de reconhecimento de outra célula ou de uma outra coisa que vai fazer essa interação com ela. A proteína também ela pode servir como um receptor de sinal, ou seja, vem alguma informação para aquela célula e aí ela vai receber através de uma proteína que está na membrana plasmática. Então, por exemplo, quando a gente libera a insulina, o que vai acontecer? A insulina ela vai chegar na célula, vai reconhecer na superfície da célula uma proteína e a insulina vai mandar o sinal para a célula. Ó, pega a glicose. Então, a gente pode ter as proteínas que estão na superfície da célula trabalhando como uns sinalizadores da nossa atividade celular. Temos também proteínas transportadoras, como foi no exemplo que eu citei para vocês, o exemplo relacionado a um canal iônico. Então, o que seria um canal iônico? Canal iônico é um canal que se comunica o lado de fora com o lado de dentro. E a função desse canal iônico é fazer o quê? É transportar, é carregar, tá bom? Substâncias que estão do lado de fora para o lado de dentro, ou o contrário, substâncias que estão do lado de dentro para o lado de fora. Então, eu estou fazendo transporte de substâncias. Temos também atividade enzimática, porque as proteínas vão se arrumar de maneira tridimensional, estrutura terciária ou quaternária, se vocês lembrarem, já conversamos sobre isso, e elas vão estar catalisando, né, fazendo reações químicas com qualquer tipo de substâncias que vão estar ali chegando na nossa membrana plasmática, tá? Que ela consiga fazer essa catálise. Temos também proteínas de membrana que vão participar ativamente fazendo o quê? Conectando uma célula a outra. Então, se vocês olharem do lado direito, vocês vão conseguir observar aqui, ó, uma célula e do lado esquerdo outra célula. E do lado direito dessa célula do meio, outra célula. E vocês vão observar aqui que tem uma estrutura preta. O que é essa estrutura preta aqui? Eu tenho uma proteína de membrana de um lado e uma proteína de membrana do outro, onde elas vão se conectar, vão aderir umas às outras, facilitando a adesão do citoesqueleto de uma célula a outra, fazendo com que essas células fiquem presas umas às outras. Tem tecidos importantes que acabam realizando, né, uma série de junções membranares para melhorar a adesão daquele tecido. Então, por exemplo, a nossa célula epitelial, ela tem algumas junções membranares. Para quê? Para criar a barreira que a nossa pele tem de entrada de substâncias no nosso organismo. Outra coisa que a gente tem também relacionada à membrana plasmática é aqueles 10% de carboidratos ou açúcares, tá bom? Na camada da face externa, né, do meio extracelular da membrana,
ela vai estar revestida de açúcar. Então, ela vai ter várias estruturas, né, de carboidratos, de glicídios, que vão ajudar tanto na sinalização quanto na proteção da nossa célula. Essa camada de glicídios, né, de açúcares, ela é chamada de glicocálice. Então, ele vai ajudar no revestindo a face externa da membrana plasmática, onde vai estar contribuindo, né, para a sinalização, proteção da nossa célula, é como se fosse mais uma barreira, né, para a nossa célula, e em alguns tipos de células, pelos carboidratos conseguirem adsorver água, eles vão facilitar o deslizamento de células que precisam de locomoção, de movimentação. Por exemplo, quando eu tenho um processo inflamatório no tecido, eu tenho que fazer a migração de células do sistema imunológico. Então, essas células do sistema imunológico, elas vão ser transportadas do meio, né, de fora do tecido para o meio de dentro do tecido. E o que isso mostra? Mostra que essas células precisam escorregar entre outras células para poder, assim, alcançar aquele tecido determinado, e ela está fazendo a função dela lá, pois é uma célula do sistema imunológico. Então, por exemplo, monócitos migram para os tecidos, né, quando lá no tecido vão se transformar em macrófagos, mas eles precisam passar entre as células do epitélio vascular. E aí, entre os espaços da célula, é apertadinho. Então, além de melhorar esse espaço, né, durante o processo de vasodilatação, os carboidratos da superfície do monócito, né, adsorvem água e fazem, né, com que ele escorregue, deslize entre essas células, esses espaços pequenos, para poder conseguir chegar no tecido e combater ali, possivelmente, uma infecção ou um processo inflamatório que está sendo gerado naquele tecido. Então, se a gente olhar na superfície da nossa célula, a gente tem um glicocálice, como a gente consegue observar nessa figura aqui, a membrana plasmática, as proteínas que estão na superfície da membrana plasmática e os açúcares ligados ali à nossa membrana plasmática. Bruno, aonde que pode estar na membrana plasmática esses carboidratos? Então, a gente pode ter carboidratos ligados àquelas proteínas de superfície. E a gente vai chamar, então, essas proteínas de glicoproteínas, tá? Que são proteínas que têm ligação de açúcares de carboidratos nela. A gente tem os proteoglicanos, tá? Os proteoglicanos, a gente vai fazer como se fosse uma ponte, tá bom? Então, essa ponte seria feita através de uma proteína, um açúcar e uma proteína, tá? Agora, a gente tem, por exemplo, em células que a gente precisa estar produzindo a parede celular. E a gente tem a última maneira de composição dos açúcares na membrana, não é ligado na proteína, mas ligado diretamente no fosfolipídio de membrana. Se a gente olhar aqui no slide anterior, estava mostrando isso. Ó, olha aqui. Proteínas que estão ligadas a açúcares, carboidratos, então são glicoproteínas, e eles podem estar ligados às proteínas de superfície, que pode ser tanto uma proteína transmembranar, integral, ou periférica, tá bom? E a gente tem carboidratos que estão ligados diretamente aos lipídios, caracterizando aí o meu glicolipídio. Então, pessoal, vamos olhar aqui então essa figura, que é uma microscopia eletrônica, de um pedacinho da minha membrana plasmática. Então, eu tenho aqui uma célula, eu peguei um pedacinho pequeno da membrana, ampliei, e a gente está vendo isso aqui, ó. Você vê a bicamada fosfolipídica, vê na superfície da célula o glicocálice, né, que pode estar ligado a proteínas ou ligado diretamente, né, a nossa camada fosfolipídica. E aí eu peguei esse pedacinho da membrana e ampliei mais. E aí vocês vão conseguir observar essa figura cinza aqui, que é uma microscopia eletrônica com um aumento de sei lá quantas mil vezes, tá? Para a gente conseguir ver isso do jeito que está aí. Então, o que a gente consegue observar nessa figura? A gente consegue observar que a superfície da minha célula, ela tem várias vilosidades, vários dedinhos aqui, ó, tá vendo?
Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer um rabisco mostrando a membrana plasmática, eu faria isso aqui, ó, delimitando a minha célula. Seria essa linha preta aqui que eu estou delimitando a minha célula toda. Tá bom? E aí isso aqui seria a membrana plasmática, a minha bicamada fosfolipídica. Eu sei que eu estou me esforçando o máximo para sair o mais perto do que a célula está mostrando aí, tá, gente? E com o mouse o negócio é meio difícil. Bruno, eu consegui ver aqui a delimitação da membrana plasmática, tá? Formando as vilosidades. O que eu tenho no meio dela aqui que faz essa membrana plasmática, em vez de ficar retinha, subir e descer? Lembra que a gente conversou que os filamentos, né, de citoesqueleto dão forma à nossa célula? Então, aqui no meio, a gente tem filamentos de actina que estão empurrando a membrana plasmática para cima, formando essas vilosidades. Então, assim, fiquem tranquilas que teremos um outro vídeo, tá, falando sobre a ideia do citoesqueleto, a formação de vilosidades, como é a composição dele. Então, vou falar muito melhor. Mas só vamos lembrar do que eu falei em outro encontro nosso, que os filamentos de actina, que são filamentos de composição do nosso citoesqueleto, vão alterar o formato da nossa célula. Bruno, eu estou vendo também uma nuvem aqui, ó, em cima das nossas vilosidades. O que é essa nuvem? Essa nuvem é o glicocálice. São os glicídios, os carboidratos que podem estar ligados a proteínas ou diretamente na membrana plasmática, que vão fazer, olha lá, ó, mais uma barreira protetora cobrindo a nossa célula, sendo o glicocálice uma extensão da minha membrana plasmática. Então, olha aqui um exemplo de moléculas proteicas que vão estar fazendo sinalização, né, extracelular. Então, ó, interação entre células foi o exemplo da fibronectina, que ela é sintetizada por fibroblastos e ajuda na migração e adesão de células em diversas situações. Tá? Ela nada mais é do que o quê? Uma extensão do nosso citoesqueleto. Então, o citoesqueleto ele vai até a membrana, ele se comunica lá com uma outra estrutura na membrana, e aí sai da membrana, tá? Essa projeção aí de proteínas, já ligadas a açúcares ou não, que vão estar fazendo essa comunicação celular. Uma outra, né, proteína também muito importante, tá? Uma glicoproteína, que vai ser importante para a adesão de célula epitelial, é essa proteína aqui, chamada de laminina, tá? E aí ela tem esse formato parecendo uma cruz. Seguindo então com a ideia de membrana plasmática, tá? A gente tem uma outra função importante da membrana plasmática, que é fazer o transporte de substâncias. Então, diretamente relacionado ao transporte de substâncias, a gente tem o quê? Proteínas de superfície que podem ajudar no transporte dessas substâncias, que eu já falei para vocês que proteínas têm função de transporte, tá? Ou essas substâncias que são essenciais podem passar diretamente pelos fosfolipídios de membrana. Então, para a gente falar sobre a ideia de permeabilidade da nossa membrana plasmática, tem que entrar aqui dois conceitos que são importantes. Um conceito, qual vai ser a característica da minha substância? Ela vai ser lipossolúvel ou ela vai ser hidrossolúvel? Bruno, por que essas duas características, né, são importantes? Porque é o seguinte, quando a minha substância ela é lipossolúvel, o que vai acontecer com ela? Ela vai passar diretamente pela membrana plasmática. Por que ela vai passar diretamente? A membrana plasmática ela não é composta de uma bicamada fosfolipídica. Então, para eu me difundir por meio dos lipídios, eu tenho que ser solúvel em lipídios. Então, moléculas que têm um determinado teor, característica de lipossolubilidade, elas têm uma capacidade maior de passar pela membrana por dentro dos fosfolipídios de membrana. Tá? Bruno, e aquela substância que não tem essa característica de ser lipossolúvel? Aquela substância que é polar, né, e vai ser solúvel em água. Por que uma substância polar é solúvel em água?
Já conversamos também sobre isso, porque substâncias que são polares vão interagir com a água. Lembra de como quando falamos do cloreto de sódio interagindo com a água? Então, moléculas que são polares também vão fazer essa interação com a água. E aí elas vão se tornar hidrossolúveis. E aí o que a gente conversou? Meio extracelular está cheio de água, meio intracelular está cheio de água. Mas a minha membrana plasmática não vai facilitar a entrada de substâncias que são solúveis em água. Então, Bruno, como é que uma substância hidrossolúvel vai entrar se ela não pode passar pelos fosfolipídios de membrana? Aí que entram as proteínas que estão na membrana. Elas vão ajudar no transporte dessas moléculas que não conseguem passar pelos fosfolipídios de membrana. Então, as moléculas hidrossolúveis vão sofrer preferencialmente, quase que sempre, passagem por proteínas que estão na nossa membrana plasmática. Bruno, você falou que são dois tópicos que são importantes para isso. Um é ser solúvel ou não. E qual é a outra coisa que é importante? Eu vou falar mais à frente, mas já vou dizer agora, que é o gradiente de concentração. O que significa gradiente de concentração? Gradiente de concentração significa nada mais, nada menos do que a minha substância se movimenta do lado mais concentrado. Então, por exemplo, aqui, a gente consegue observar aqui, ó, eu tenho mais moléculas azuis do lado externo e menos do lado interno. Então, qual é o movimento? De fora para dentro. Isso acontece quando eu vou de acordo ou a favor do meu gradiente de concentração. Bruno, então se você está falando que isso acontece quando você vai a favor, então tem alguma condição, alguma situação em que na minha célula eu vou contra a ele? Vou. E quando eu vou contra a ele, eu vou da onde tem menos para onde tem mais. E a gente consegue observar isso aqui nessa primeira proteína da esquerda. Então, olha aqui, ó. Eu estou indo da onde tem menos para onde tem mais. Olha o sentido da seta, entrando. O sentido da seta é entrando na célula. Bruno, se você está indo contra o gradiente de concentração, e aí por que eu vou fazer o gradiente de concentração? Para ficar em equilíbrio, para ficar com a mesma quantidade de soluto fora e dentro da célula. Se eu estou indo contra o gradiente de concentração, quer dizer que eu estou indo contra a ordem natural de movimento de moléculas. Então, o que acontece para eu conseguir me movimentar contra o movimento natural de moléculas? Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que gastar energia. E aí você vê aqui, ó, que está ligada à minha proteína, a nossa moedinha, a nossa unidade fundamental energética, que é o ATP, adenosina trifosfato. Também teremos um momento para conversar sobre ele, como a célula produz, qual é o processo de produção, a gente vai falar disso mais à frente em outras aulas, em outros vídeos. Tá? Mas, Bruno, não entendi muito bem ir contra o gradiente de concentração. Vamos lá. Vamos supor que você esteja nadando num rio, tá? E aí, de repente, esse rio está te jogando para um lado, só que você quer ir para o outro. O que você vai fazer? Você vai nadar contra a maré, correto? Quando você vai de acordo com a maré, você precisa fazer força? Não, você está indo a favor da correnteza. Então a correnteza mesmo vai te levando. Você boia ali no rio, boia no mar, e ele vai te levando de acordo com o que a correnteza pode te levar. Porém, quando eu quero ir contra a correnteza, contra a maré, eu preciso nadar e fazer mais força para conseguir nadar contra o fluxo, né, de movimento ali do meu rio. Então acontece a mesma coisa na nossa célula. Quando eu quero ir contra o gradiente de concentração, que seria aqui a nossa maré, nosso fluxo do rio, a correnteza, se eu quero ir contra, eu vou ter que gastar energia. Então, quando eu vou do lado menos concentrado para o mais concentrado, eu não estou fazendo equilíbrio nenhum. Mas para isso eu tenho que gastar energia. Bruno, e aí todas as vezes que eu fizer esse movimento eu gasto energia? Sim, contra o gradiente gasta. Bruno, e a favor do gradiente? Você não vai gastar energia, tá?
Mas aí vai depender da substância. Se ela for hidrossolúvel, passa por dentro de uma proteína. Se ela for lipossolúvel, passa direto pela membrana plasmática. Então, Bruno, você falou que eu posso estar passando direto a favor do gradiente ou contra o gradiente. Tem nome desse tipo de transporte? Tem. Quando eu vou a favor do gradiente, os solutos vão a favor do gradiente de concentração, da onde tem mais para onde tem menos, eu chamo de transporte passivo. Por que passivo? Porque eu não gasto energia. Já quando eu vou contra o gradiente de concentração, eu preciso fazer força. Então a minha célula gasta energia quando o soluto sai da onde está menos concentrado para mais concentrado. E aí com isso eu vou ter um nome desse tipo de transporte, que é chamado de transporte ativo. Então, dentro do transporte passivo, sem gasto de energia, a gente tem duas classificações do transporte passivo. Eu posso ter a difusão passiva simples ou a difusão passiva facilitada. Então, o que seria essa difusão simples e a difusão facilitada? Bruno, difusão simples. Eu vou a favor do gradiente de concentração, porém, o meu medicamento ou o meu soluto, ele é lipossolúvel, ele passa direto pelo fosfolipídio sem a ajuda de ninguém, sem ninguém facilitar. Já a difusão facilitada, eu preciso passar por uma proteína facilitadora, ou seja, eu vou ter uma característica de soluto hidrossolúvel que não consegue passar direto pela membrana e, assim, precisa de alguém para ajudar a passagem desse soluto, que no caso específico é os nossos transportadores, os nossos canais, as nossas proteínas de superfície. Então, difusão passiva simples. Eu vou a favor do gradiente de concentração. Maior quantidade de soluto, olha aqui, ó, maior quantidade de substâncias, né, bolinha e quadradinho verde aqui, ó, vão difundir pela membrana para o local que tem menor quantidade de soluto. Para quê? Primeiro, equilíbrio, e segundo, porque a célula está precisando. Bruno, todos os tipos de substâncias vão fazer difusão passiva simples? Não. A característica mais importante para a gente conseguir alcançar a difusão passiva simples é que a minha molécula seja lipossolúvel. Então, a gente tem que lembrar que as moléculas, para penetrarem diretamente através da membrana plasmática, têm que ser lipossolúvel. Ou seja, elas têm que ter uma determinada característica da sua estrutura química, onde elas serão apolares. Então, moléculas pequenas e apolares passam diretamente pela membrana plasmática. Moléculas que são polares, Bruno, vão ter dificuldade. Tá? Se você vê, quantidade muito mínima se esforça para passar pela membrana. Isso, moléculas polares, mas com poucas cargas. Elas têm muita dificuldade. Moléculas polares com muita carga, dificuldade enorme. Íons que só são carregados, não entram. Então, esses três tipos de substâncias aqui que são polares vão ter que procurar um carregador, vão ter que procurar uma proteína para transportar ele, ou um canal. Então, simbolizando aqui difusão simples, a gente tem aqui ó, uma bacia, a gente coloca uma membrana dentro dessa bacia, de um lado a gente vai colocar açúcar, que é soluto, íons pelo canal iônico, isso aí, Cris. Tá? Pode ter transportador também, tá bom? Pode ser canal iônico ou transportador, qualquer um dos dois. Então a sacarose é jogada de um lado, e o que vai acontecer? Eu tenho mais soluto de um lado do que do outro. Então o que vai acontecer? O movimento das substâncias. Essa membrana, ela não deixa o soluto passar. Ela vai deixar a água passar. Então a água vai sair da onde tem mais água para onde tem menos água. Isso, quando a gente vai conversar mais à frente, a gente vai estar falando sobre osmose, que é um outro processo que acontece de passagem através de membranas permeáveis. Bruno, difusão facilitada. Vamos supor que eu tenha aqui essa linha preta seja a minha bicamada fosfolipídica e esse bonequinho verde aqui seria a minha proteína da membrana plasmática.
Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu tenho o meu soluto de vermelho, ele vai se ligar, ele vai ser reconhecido pela nossa proteína de superfície, nosso transportador, que vai fazer a difusão facilitada. Depois eu tenho a captura ou acoplamento da nossa proteína de superfície, do nosso soluto. Após isso, eu tenho a movimentação dessa proteína, porque após ela pegar o soluto, ela vai girar, ou ela vai abrir e o soluto vai passar por dentro dela. Esse soluto agora, eu tenho a translocação da proteína para o meio intracelular, e agora a minha proteína ela vai fazer o quê? Ela vai liberar o meu soluto para o lado intracelular. A gente consegue ver isso aqui um pouquinho melhor nessa figura verde e azul aqui embaixo da esquerda. Então você vê o soluto entrando na proteína de transporte. Após ele encher a proteína fecha a parte de cima e abre a parte de baixo, fazendo com que o meu soluto entre agora na minha célula. Então é como se essa proteína roxinha aqui, ela pegasse aqui fora, girasse e colocasse aqui para dentro. Vamos lá, o que eu tinha falado anteriormente para vocês. Outro movimento de moléculas que a gente tem através das membranas, sobre o movimento de água. A água vai se movimentar quando eu tenho uma membrana semipermeável. Então, quando a gente fala de movimento de água, a gente não vai falar de transporte de água, a gente fala de osmose, tá? A água sempre vai se locomover da onde está menos concentrado, então eu tenho menos soluto e mais água, para o meio mais concentrado, onde eu tenho mais soluto e menos água. A gente consegue observar isso aqui quando a gente vê um experimento de membrana semipermeável. Então tem uma cuba, bem parecido com aquela sacarose que a gente viu, tá? Aquele experimento da sacarose. Tem o lado A e o lado B. Eu vou encher os lados de água e de um lado eu tenho uma solução hipotônica, hipopouco, tônica concentrada. Ou seja, eu tenho o lado A menos concentrado, mais água e menos substância. As bolinhas aqui azul escuro. E o lado B, Bruno, é o lado hipertônico, hiper muito tônico concentrado. Olha a quantidade grande aí de substâncias do lado B. Então, o que a gente falou sobre a osmose? O movimento todo da osmose é da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Vocês vão perceber que esse nível aqui de água vai diminuir e ele vai ser deslocado para o lado B. Por quê? Quando eu faço isso, eu estou gerando uma tendência a equilíbrio. E aí a gente consegue estar fazendo esse equilíbrio, onde eu não preciso de tanta água para solubilizar pouco soluto, e aqui do lado B eu preciso de muita água para solubilizar esse soluto. Então, eu me movimento do meio hipotônico em direção ao meio hipertônico. A gente consegue observar isso bem legal em um experimento que pode ser feito quando a gente pega um copo com água, né, um recipiente com água, e a gente joga uma hemácia, que é uma célula sanguínea, nesse copo com água. Então, o que a gente observa nesse experimento? Eu vou fazer o experimento 3 situações diferentes. Primeira etapa do experimento, eu vou pegar a hemácia e vou colocar ela dentro de 3 copos ali, de 3 recipientes com água. Tá? Com uma solução, na verdade. Não com água, mas sim com uma solução. O que vai ter nessa solução? Experimento que a gente pode estar analisando esse meio hipertônico, hipotônico e o que a célula pode sofrer com esses meios diferentes, tá? E aí a gente tem um processo de osmose acontecendo nesse movimento dos meios. Então eu tenho 3 cubas, e em cada cuba eu vou estar fazendo, colocando a hemácia em uma situação diferente, uma situação que ela pode sofrer ou não, tá? Então a primeira cuba, né, que a gente tem é a cuba do meio. Se vocês olharem, eu já coloquei hemácia dentro dessa cuba. A outra cuba é a cuba da esquerda, onde eu coloquei hemácia. E a terceira cuba é a cuba da direita. Eu vou estar colocando a minha hemácia também. E o que vai acontecer em cada uma dessas cubas? Em cada uma dessas cubas, eu tenho soluções. Esse líquido ele é diferente um do outro. Então, na cuba que a gente está vendo aí da esquerda,
que vai ser a cuba numerada com o número 1, a minha hemácia vai estar dentro de um recipiente, onde esse recipiente tem um meio hipotônico, ou seja, fora do recipiente tem mais água do que dentro da hemácia. Então, o que vai acontecer com o movimento de substâncias quando a gente fala de osmose? Vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Nesse caso específico aí da situação 1, o que eu tenho? Eu tenho um movimento de fora para dentro da hemácia. E aí começa a entrar água na hemácia e ela vai entrar em hemólise, onde ela vai entumecer, inchar e explodir. Então, é importante a gente tentar manter a concentração do lado de fora do lado de dentro, porque a água pode se movimentar e gerar algum estresse para a minha célula. Na situação 2, eu tenho o que a gente chama de meio isotônico, ou seja, do lado de fora e do lado de dentro da hemácia tem a mesma quantidade de água e de soluto. E o que isso vai estar gerando para a minha hemácia? Nada. Por quê? A minha hemácia ela tem a mesma quantidade de água e soluto do que o lado de fora. Então ela vai ficar lá bonitinha, como vocês estão vendo aí, ela está até sorrindo. Então não acontece nada com a minha célula quando o meio é isotônico. Iso igual, concentração igual. E a minha cuba da direita vai estar gerando o quê? Eu vou ter a minha hemácia em uma cuba com uma solução que vai ser a solução número 3, e essa solução número 3 é uma solução chamada de hipertônica. E aí o que acontece na solução hipertônica? Fora da hemácia tem mais soluto, menos água. E dentro da hemácia tem mais água. Então, qual é o movimento? Da onde tem mais água para onde tem menos. Então, no meio hipertônico, vai sair da hemácia a água. E aí, quando sai da hemácia a água, ela começa a murchar, ela fica toda enrugada e ela entra num processo que a gente chama de plasmólise. Plasmólise. Então, é interessante que a gente tente sempre controlar a quantidade de soluto e de solvente de um meio, de um local. Se o meio for hipotônico, você pode gerar estresse. Se o meio for hipertônico, você também pode gerar estresse. A intenção é manter o meio isotônico em equilíbrio. E é isso que a gente vai tentar fazer sempre quando a gente faz os transportes através da membrana, quando a gente faz tanto o transporte passivo quanto o transporte ativo. Falando especificamente de transporte ativo, a gente tem algumas condições para fazer esse transporte ativo, tá? A gente vai ter sempre uma proteína de superfície, uma proteína de membrana, carregando aquelas substâncias que são hidrossolúveis, polares, que não conseguem passar diretamente pela membrana plasmática. Então, e obviamente, quando a gente fala de transporte ativo, a gente tem um gasto de energia. Porém, para o transporte ativo, a gente tem algumas situações que podem acontecer. Uma situação, eu transporto através dessa membrana plasmática, né, por meio da minha proteína plasmática, uma única molécula. E aí, quando a gente transporta uma única substância em um sentido, tanto para dentro ou para fora, uma substância só, a gente chama de uniporte. Bruno, eu posso transportar mais de uma? Posso. Quando eu transporto duas ou mais moléculas no mesmo sentido, as duas para dentro ou as duas para fora, eu tenho o transporte ativo chamado de simporte. Eu transporto para o mesmo local, no mesmo sentido, mais de uma molécula. E eu posso transportar cruzado, Bruno? Posso. Cruzado, eu tenho o que a gente chama de antiporte. Então, uma molécula amarela entrando e a molécula vermelha saindo. Porém, todos os três são movimentos de transporte ativo. Então, a gente consegue ver aqui legal o uniporte, menos concentrado para mais concentrado, com gasto de energia ATP, uma única substância, só o quadradinho verde. A gente tem aqui o exemplo do simporte. O simporte, a gente vai estar transportando o quê, gente? Mais de uma molécula ao mesmo tempo, porém ambas no mesmo sentido. Então a gente vê aqui nesse desenho esquemático da direita, bolinha pequena e bolinha grande, ambas estão entrando na minha célula, tá? Ou ambas estão saindo. Ou entram as duas ou saem as duas, mesmo sentido. Se olhar na figura da direita, a gente consegue perceber também isso, ó.
glicose e sódio entram ambas no mesmo sentido na célula, fazendo o que a gente chama de simporte. E o que é o antiporte? O antiporte é a gente fazer o transporte para um lado de uma substância e para o outro de outra substância. Então, por exemplo, nessa figura aqui, a gente teria, por exemplo, a bolinha pequena indo para fora, ao mesmo tempo que a bolinha grande está entrando. Então, a gente tem aí o nosso antiporte. Uma substância sai ao mesmo tempo que uma entra. Então, são tipos de transportes celulares mais convencionais que a gente tem, é o transporte passivo e o transporte ativo. Para o processo de digestão celular, a gente tem dois processos, né, de digestão celular. A gente tem a heterofagia, que você pega coisas de fora, né, e a gente tem aqui a fagocitose e a pinocitose, que seriam os dois processos de heterofagia. Fagocitose, a gente já viu em outras aulas, em outros vídeos isso. A fagocitose, ela é nada mais, nada menos do que você está pegando coisas do meio externo, porém coisas sólidas. E a pinocitose é quando a gente pega coisas do meio externo, porém coisas que são líquidas. Tá? Então você vai pegar coisas do meio externo e vai tentar fazer a degradação dessas coisas do meio externo. Essa é a intenção aí da nossa heterofagia. A gente tem também a autofagia, que são processos de digestão organelas, né, ou compostos celulares que estejam com seu prazo de validade já passado. Então, por exemplo, a gente vê aqui a autofagia, aqui embaixo. Então, você vê aqui um vacúolo autofágico. O que é esse vacúolo autofágico? Essa mitocôndria aqui, ela já estava velha, e aí a gente faz uma cobertura, né? A gente envolve essa organela através de uma membrana de retículo endoplasmático. Essa organela agora está num vacúolo autofágico, de autofagia. Esse vacúolo ele vai se fundir com o lisossoma. Esse lisossoma vai liberar enzimas hidrolíticas e vai destruir aquela mitocôndria que estava velha. Aquele resíduo, né, vai ser levado para a membrana plasmática e a gente faz a exocitose, a gente joga para fora. Então a gente acaba jogando os restos, né, do que não são aproveitados durante o processo de digestão celular para fora. Esse processo pode ser, né, na autofagia, como eu acabei de falar, ou na heterofagia, aqui, por exemplo, na figurinha mostrando a fagocitose. Beleza, vamos lá. A fagocitose, então, gente, é a incorporação de partículas sólidas através de projeções da membrana. Se você vê a membrana aqui, ela vai e envolve aquela partícula sólida, traz para dentro da célula através de um vacúolo fagocitário, tá vendo? Um vacúolo de fagocitose. O lisossoma, de novo, vai lá, ó, se funde com esse vacúolo, forma o que a gente chama de fagolisossoma, que é um lisossoma da fagocitose. Ele vai destruir aquela partícula sólida e depois a gente tem a exocitose, tá bom? Então, esses seriam os dois processos de digestão celular mais conhecidos. Na fagocitose, Bruno, como é que então aquelas partículas entram? Se a gente lembrar, tá, na superfície da nossa membrana plasmática, a gente tem uma série de proteínas que vão participar de diversas atividades, dentre elas o reconhecimento de partículas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a chegada de uma partícula sólida, o reconhecimento através de uma célula, que é o macrófago, né, com receptores de membrana. Nesse desenho esquemático, a gente tem uma hemácia aqui, vamos dizer, uma hemácia velha, que eu quero fazer a destruição dela. Eu tenho a sinalização dessa hemácia, que eu vou destruí-la. Na superfície dela eu coloco, né, o fator C3 do sistema complemento, que seria um sinalizador de que essa hemácia vai ser degradada. Depois disso, eu tenho essa hemácia, né, esse sistema complementa esse C3, se ligando em receptores, em proteínas que estão na superfície do macrófago. Olha o nome do receptor, receptor de C3. Então, eu sinalizei a minha hemácia para mostrar para o macrófago que é isso aqui que ele tem que fagocitar. E o que acontece? Esses receptores aqui, ó, que estão na superfície do macrófago, vão reconhecer a proteína C3, que está lá na hemácia. E o que vai acontecer? Após se ligar aqui, a membrana ela vai se projetando. Se vocês olharem, ela vai subindo
e ela vai envolver toda essa hemácia velha que eu quero fazer a fagocitose. Como que essa membrana ela sobe, Bruno, e ela vai estar envolvendo essa hemácia velha? Através dos filamentos de actina, que a gente já conversou, que são filamentos do citoesqueleto que participam do formato da célula. A gente vai ter uma aula só de citoesqueleto e a gente vai estar falando muito melhor dos filamentos de actina. Então, esses filamentos de actina vão empurrar a membrana até envolver aquela hemácia e trazer ela para dentro da célula. Uma vez dentro da célula, a gente tem lá ó, a partícula, né, ou a hemácia que foi englobada, ela está aqui no vacúolo, o lisossoma vai lá e vai fazer a fusão com essa hemácia, né, que está dentro do vacúolo, ocorre a digestão, e aí a gente tem um vacúolo, né, de resíduos, e esse vacúolo de resíduos a gente faz a exocitose. Especificamente, a gente está falando de um tipo de exocitose, que ela é chamada de clasmocitose. O que seria a clasmocitose? A exocitose é você jogar para fora partículas que são sólidas, tá? Então você joga para fora os resíduos após realizar a fagocitose. Já a pinocitose, que a gente falou que é um outro, né, tipo de processo de heterofagia, ele não vai estar pegando partículas sólidas, mas sim partículas líquidas, partindo do mesmo pressuposto que a gente viu na fagocitose. Ocorre o reconhecimento dessas partículas líquidas através de receptores de membrana, e aí a gente vai ter aqui a projeção dessa membrana em torno dessas partículas líquidas através dos filamentos de actina. Fecho aqui formando uma vesícula, e essa vesícula ó, de endocitose, endocítica, entra e vai ser levada lá para fazer todo o processo de digestão. Então, eu acabei de falar para vocês aqui tipos, né, de maneiras em que eu tenho o processo de captação de partículas sólidas ou partículas líquidas que vão estar diretamente envolvidas nos processos de fagocitose, de digestão celular. E a gente consegue observar, e é nítido, que é muito importante, é crucial a participação da membrana plasmática para que esse processo possa acontecer.